Graça e paz, meus irmãos. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Tem alguns visitantes, mas que já nos visitam há algum tempo. Nós vamos falar um pouco de fé nessa noite. A definição de fé e os efeitos da fé nas nossas vidas. Esse é o tema da nossa noite. A fé em nossas vidas, a definição de fé e os seus efeitos. Quando nós lemos a palavra de Deus, é uma palavra que aparece várias vezes na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, que fala de fé. E, inclusive, uma das partes mais importantes é que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, nós adquirimos essa fé através da palavra de Cristo, que Ele deixou revelada e inspirada por Deus. A palavra de fé, a palavra fé também aparece dizendo que nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Não. Então nós vivemos por fé e não por vista, não pelo que nós estamos vendo ou observando. Nós vivemos por fé. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai dizer que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer grandes coisas, até dizer ao monte, mude desse lugar para o outro. Nós conseguimos isso através da fé. A palavra de Deus vai dizer também que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós olhamos para a Bíblia toda, vai falar dessa palavrinha poderosa que nos conduz, que é a fé. Conta-se uma história dos antigos, que os crentes eram levados na antiguidade aos grandes tribunais, para ser julgados nos tribunais. Mas esse crente que contam essa história dele, era um crente que tinha muita fé no que Cristo fez por ele. E ele chegando ao tribunal, ele olha para aquele juiz inquisidor, que ia dar uma sentença a ele, praticamente uma sentença sem julgamento. E ele disse que nada e nem ninguém mudaria a opinião dele sobre o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Que ele ia continuar sendo fiel a Cristo, porque Cristo é fiel a ele. E ele não mudaria. E o juiz arrogante, prepotente, olhou para ele e disse: será que você, por ser dessa forma, você tem certeza que você vai participar do reino de Deus? Você pensa que você participará do reino de Deus? E ele disse: pela fé eu não penso, pela fé eu tenho certeza. Eu tenho certeza, não por mim, não pela minha fé, mas pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu tenho certeza que um dia eu herdarei o céu. Eu tenho certeza que um dia eu estarei face a face com Cristo, pelo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Isso é fé. Esse cristão foi levado ao tribunal, a sentença dele foi uma sentença de morte, mas ele não mudou de opinião. Ele continuou com a sua confissão de fé, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é fé. Abramos nossas Bíblias com esse tema, a definição de fé e seus efeitos. Hebreus 11, do 1 ao 3, 3 versículos. Hebreus 11, do 1 ao 3, eu vou ler os 2 versículos pares, e gostaria que a amada igreja e os visitantes lessem o verso 2, o único versículo par. Hebreus 11, do 1 ao 3, 3 versículos poderosos, que eu creio que falará aos nossos corações nessa noite. A palavra de Deus diz assim, com esse tema, a definição de fé e seus efeitos em nossa vida. A palavra de Deus diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Curvemos nossas cabeças novamente, vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus.
Te louvamos, Senhor, por essa noite, te agradecemos, te bendizemos e te pedimos, ó Deus, iluminação, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, iluminação do céu, do alto, ó Deus, para que nós possamos compreender a Tua palavra, que já é revelada e inspirada. O que nós precisamos nesse momento é de iluminação, que a Tua igreja, ó Deus, esteja com os corações abertos, os corações quebrantados e contritos para ouvir a Tua palavra, palavra do alto, palavra do céu. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Quando esse escritor escreve essa carta aqui, nesse capítulo todinho ele vai falar de fé, e vários personagens que viveram e morreram por fé. A fé no que Deus promete, a fé e o cumprimento das suas promessas. Quando a gente observa aqui no capítulo 10, do verso 32 a 39, ele vai falar aqui da alegria em meio ao sofrimento, a importância da igreja perseverar. Por que nós temos que perseverar? Porque pela fé nós temos essa promessa aqui, que ela é fundamental para a vida do crente. Que promessa, pastor? Olhe bem aí, volte um pouquinho, capítulo 10, verso 37. Esse é o contexto para que nós possamos entender o que é fé. E nós nos apegamos nessa promessa aqui, do verso 37, capítulo 10, verso 37, que diz, ó, vamos ler, eu quero que a igreja leia, está aqui, ó, exposta, num só sentido. Vamos lá, igreja. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. É nisso que nós esperamos, a fé que ele virá resgatar a sua igreja, buscar a sua igreja. Ele virá, ele vem em poder, glória e majestade. Por isso nós nos apegamos nessa fé. Então, meus irmãos, essa era uma carta que a maioria dos irmãos dessa igreja aqui, que ele escreve unicamente para os hebreus, mas esses irmãos estavam voltando atrás, retroagindo na sua fé. E ele diz, ó, ele virá sem demora, ele voltará sem demora para buscar a sua igreja. Não voltem atrás, nós não podemos voltar atrás. Nós chegamos até aqui hoje, uma caminhada às vezes dura, uma caminhada às vezes que traz espinhos, mas nós não estamos aqui, nós não chegamos aqui por acaso. Nós não podemos voltar ao que nós éramos antes, não. A palavra de Deus vai dizer que eis que tudo se fez novo. Nós não podemos voltar às nossas práticas pecaminosas, não. Nós não podemos voltar aos velhos costumes, não. Nós temos que perseverar, apagados, que foram mortos, e muitos foram também salvos. Salvos. Daniel, ele fala da vida de Daniel, que Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus foi lá, colocou um anjo e fechou a boca dos leões. Então, quando a gente vê aqui do verso 4 até o verso 40, aqui é só falando desses homens que viveram e morreram por fé. O que a fé produz em nossas vidas? Qual a recompensa da fé? Aqui nesse texto aqui é usada a palavra pela fé 22 vezes. Então, o que é que quer dizer isso? Que nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Nós vivemos por fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos, não, porque senão ninguém ficaria na igreja. Nós vivemos por fé. Por fé. Esses homens, ele fala de vários homens aqui, ele vai falar de Abel. Abel foi assassinado pelo seu próprio irmão. E a palavra de Deus vai dizer que o sangue de Abel clama, o sangue de Abel como uma das semiteiras, que está clamando pelo sangue dos mártires que morreram e viveram por fé. Esses homens nunca voltaram atrás. Enoque teve uma vida diante de Deus, foi amigo de Deus, viveu com Deus, não passou pela morte física, foi arrebatado por causa da sua fé. Abraão, havia uma promessa para Abraão, onde através do seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e o evangelho chegou até Araripina, e o seu descendente é o Cristo, o descendente espiritual, e nós somos os seus descendentes hoje, pela fé. Então vários homens, mulheres, Raabe, Sara, mãe de multidões também,
Homens e mulheres que viveram e morreram por fé. Quando a gente lê no capítulo 1, o versículo 1 aqui, capítulo 11, versículo 1, a gente vai ver a definição de fé, a natureza da fé, e no versículo 2 e 3, os efeitos, o que causa a fé em nossas vidas. Olha o que é que ele diz no verso 1: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Isso significa que nós não precisamos ver, o que nós precisamos é crer. Eu quero trazer uma primeira verdade para a igreja nessa noite, para que nós possamos pensar. A primeira coisa nessa noite, ou o primeiro fato é, o que não é fé? O que não é fé, pastor? O que não é fé? Fé não é um pensamento positivo, onde você fica, uma meditação, não é isso. Fé não é um pensamento positivo, não é uma força de vontade, não é uma imaginação, não é focar, concentrar, nem visualizar. Isso tudo é coisa de coach, pagão, isso é paganismo. Muitos querem o quê? Ver, sentir, tocar. Não, nós vivemos por fé, nós não precisamos ver. O que é que nós precisamos, pastor? Crer. Então, a fé não é isso que a gente viu aqui. Vou repetir, não é um pensamento positivo, não é uma força de vontade, não é uma imaginação, não é uma concentração, não é uma visualização, não. Isso quem faz é os coaches pagãos, ou os falsos profetas. Fé é isso aqui, que está no versículo 1, é a certeza de coisas que se esperam, mesmo sem ver. Isso é fé. A primeira verdade sobre a fé é a simples confiança em Deus, uma confiança que eu tenho inabalável em Deus, que um dia Deus irá cumprir todas as suas promessas na vida da sua igreja. Todas as suas promessas serão cumpridas na vida da sua igreja. Está passando por alguma coisa, por alguma dificuldade, você vive por fé, você espera em Deus, é uma esperança. Então, o que é que a gente vê? A fé, ela não lida com a dúvida, a fé ela não lida com a dúvida, não, mas ela se apoia na certeza inabalável das promessas de Deus, desse Deus Todo-Poderoso, um Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente e onipresente, tudo pode, tudo sabe, tudo vê, tudo sabe, tudo vê. Nós confiamos nesse Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, que irá cumprir todas as suas promessas na vida da igreja. E isso, nós vivemos por isso. Ele é Espírito, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso, que cuida da sua igreja. A terceira verdade sobre a fé é um fato único. Somente através da fé nós conseguimos obter a salvação. A salvação é algo que se espera, e essa certeza só vem pela fé, pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Por que tudo isso, pastor? Porque todos pecaram, porque o salário do pecado é a morte. E pela graça, através da fé, nós temos essa certeza. Fé é convicção de coisas que não se esperam, mas de fatos que vão acontecer. E nós temos certeza que um dia ressuscitaremos dos mortos, que Cristo voltará para resgatar a sua igreja, e nós ressuscitaremos dos mortos. Fé é confiar. Nós confiamos em Deus, nós temos a convicção que um dia entraremos no céu com Ele, que nós veremos a eternidade, não porque nós merecemos, não, mas por causa da sua graça infinita que nos alcançou. Isso é fé, isso é fé, e nós vivemos por fé, não por vista. Por isso que nós temos que olhar as coisas espirituais. O olhar do crente tem que ser nas coisas espirituais, não materiais. Quarta verdade, ou quarto fato sobre a fé. A fé, nós temos essa fé porque há um convencimento interior do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos convencendo sobre as realidades espirituais. Virá disse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
depois de mim, que dará testemunho de mim. Nós vivemos por fé, nesse convencimento interno. É o Espírito Santo nos convencendo, é Ele que nos convence. Então nós olhamos para as coisas espirituais, nós olhamos para o mundo eterno. Ele nos convence dessa realidade, do futuro, da eternidade. Nós vivemos segundo a eternidade, nós não vivemos segundo o que está acontecendo hoje, não. Mas o olhar do crente é para a eternidade, é para o porvir. Vivemos no presente para viver a eternidade através do que Cristo fez por nós. O olhar do crente está na eternidade, juntamente com Jesus Cristo. Esse é o olhar que nós temos que ver. Às vezes nós estamos olhando para as coisas passageiras, triviais, que nós não vamos levar nada disso. Às vezes a igreja está levando pesos que não são nossos, que nós não podemos carregar. Pela fé, nós abandonamos todos os pesos que nos impedem de caminhar, porque nós vivemos por fé. Por fé. Por fé. E nessa noite você não precisa ver. O que você precisa é crer. Você vive por isso. Quinta verdade sobre a fé. A base da fé está na sua própria palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos conduz. A palavra de Deus, a fé tem como objeto principal Cristo. Cristo é a joia de grande valor. A Bíblia toda fala para Cristo, fala de Cristo, aponta para Cristo. O Espírito Santo ficando como penhor e Deus conduzindo a sua igreja. E a palavra de Deus é o fundamento. Nós temos que lembrar 3 coisas nisso aqui, que a palavra de Deus, ela é quem conduz a igreja. Por que ela conduz a igreja? Porque Deus falou, e hoje nós cremos nas suas promessas, porque a palavra de Deus não pode falhar, e nós agora fazemos o que, pastor? Nós obedecemos, e somos felizes, crentes obedientes, porque nós obedecemos a Deus, e porque a palavra de Deus, ela não pode falhar, não. E Deus, Ele prometeu, e Ele vai cumprir todas as suas promessas na vida da igreja. Nós temos que nos apegar nisso, na sua palavra. O nosso Senhor disse: passará céus e terra, mas a minha palavra permanecerá. Ela é que direciona a igreja. Ela é que direciona a igreja. Fé nas promessas de Deus. Fé nas promessas de Deus. Não a fé na minha fé, não. Porque fé na fé não passa de mero orgulho. Quando eu creio que é na minha força, não é fé na minha fé, não. Isso não passa de orgulho ou vaidade. Nós temos que crer nas promessas, as promessas com obediência. Se nós cremos nisso, nós vivemos por isso. A promessa de Deus, nós temos que lembrar disso. A promessa de Deus nas nossas vidas, sem obediência, não passa de uma igreja que ela vive na incredulidade. Porque é fé na obediência. O apóstolo Paulo fala isso, lá em Romanos 1:7, obediência na fé. É a fé que produz obediência. É a fé que produz frutos de obediência. Essa fé nos traz para isso, para essa produção de frutos. Nós temos que frutificar para a glória de Deus. E quando nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós daremos frutos para a glória de Deus. Uma igreja que frutifica. Nós não vemos a Deus. Deus é Espírito. Nós não estamos vendo agora o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sentado à destra de Deus. Não estamos vendo. Nós não vemos o Espírito Santo, mesmo nós sendo casa e morada do Espírito Santo. Nós não vemos o reino dos céus ainda na sua plenitude, não. Mas como é que nós sabemos de tudo isso? Por meio da fé. Por meio da fé. Porque o nosso Deus é invisível, mas Ele se revelou através da sua palavra. O seu próprio Filho, aquele que se fez homem, desceu da sua glória e se fez um de nós. Por isso que Ele se identifica conosco. Agora nós cremos e vivemos pela fé. É por isso que nós vivemos. É por isso que nós existimos. É por isso que nós andamos. É por isso que nós testemunhamos hoje.
porque nós vivemos por fé, porque o justo viverá por fé. Se nós formos viver por vista, não vivemos. Nós não vamos ser nem crentes. Porque a fé é isso aqui, que está no versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando ele diz aqui que a fé é a certeza de coisas que se esperam, ele está falando de esperança. Essa é a primeira declaração do autor aqui. O que é esperança? A esperança na Bíblia é certeza, certeza absoluta. Certeza absoluta, garantias absolutas. A esperança cristã é mais do que uma esperança humana. A esperança humana pode não acontecer. Você está esperando por algo que não pode acontecer. Mas esperança, esperar em Deus é promessa. Promessa que Ele vai realizar todas as coisas no seu tempo. Então o crente, ele vive e age nessa conduta. Ele vive por fé. O cristão vive e morre nessa esperança aqui. Ele toma posse dessa esperança, dessas certezas absolutas que Deus promete e cumpre. Às vezes nós estamos nos apegados em promessas que Deus não prometeu, elas não se cumprirão em nossas vidas, porque são esperanças humanas. Nós não estamos esperando em Deus para que elas possam acontecer. Nós estamos esperando em nós mesmos ou em homens. É isso. A esperança é o que nos dá esperança que Deus vai fazer e vai operar em nosso favor. É assim que nós devemos fazer e agir conforme a vontade de Deus. Quando ele fala aqui no versículo 1 em esperança, ele diz, é a certeza de coisas que se esperam. Esperança cristã é a confiança em Deus contra o mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos essa confiança, nós temos essa esperança que não seremos tragados pelo mundo, pelas oferendas, nem nossos filhos, porque nós ensinamos a eles o caminho que eles devem andar. Nós temos essa esperança, a esperança que vence o mundo. A esperança cristã é uma convicção. Convicção de que, pastor? É melhor sofrer com Deus do que prosperar com o mundo. Porque aqueles que estão prosperando juntamente com o mundo são do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É melhor sofrer com Deus do que prosperar numa vida distante de Deus. É assim que nós temos que viver, pela fé. Cedraque, Mesaque e Abidnego não se dobraram ao mundo, não se dobraram às oferendas, não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor, não se curvaram diante daquela imagem. Eles preferiram o quê? Obedecer a Deus. O que é que nós estamos preferindo nessa noite? Obedecer a Deus ou viver como o mundo? Prosperar com o mundo ou ser obedientes a Deus? Aqueles 3 homens escolheram ser lançados na fornalha ardente. E depois havia um como filho do homem para tirar eles de dentro da fornalha ardente. É essa esperança que nós temos, a esperança que vence o mundo. A esperança cristã é a confiança que o Espírito Santo habita em nós, temos certeza disso, e que é o Espírito de Deus, se ele for alimentado como ele deve ser alimentado, nós iremos vencer através do Espírito Santo que habita em nós. Nós iremos vencer o que, pastor? Os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas inclinações, a nossa vontade de não agradar a Deus. Nós vamos vencer com o Espírito Santo. A esperança do crente é essa, ele tem certeza, esperança, certeza que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o próprio templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por isso nós vamos vencer o que? O nosso coração enganoso, os nossos desejos. Sabe o que é que o teu coração te diz? Pega, toma o que tu desejas, fica com o que tu desejas. A vontade do teu coração sabe o que é? Pegar, apalpar, sentir, dirigir, desfrutar das coisas do mundo, das suas paixões. O nosso coração é enganoso, é isso que ele quer.
Os nossos desejos nos aconselham a quê? A ficar, a pegar, a sair de perto, do meio do povo de Deus, a pegar as coisas transitórias, as coisas passageiras. E por mais que a gente oriente, às vezes o coração enganoso vai e destira um, destira outro, eles voltam, mas voltam todos machucados. A ovelha, quando volta por causa de teimosia, ela volta toda machucada. Nós temos que lembrar que o Espírito Santo habita em nós, e pelo contrário, ele diz, ele avisa ao crente dizendo: há algo de errado, tu estás fazendo algo de errado, o caminho que tu estás seguindo não é o caminho certo a seguir, esse é um caminho enganoso, esse é um caminho de morte, esse é um caminho que te levará para a destruição, porque ele habita em nós e ele dá o sinal de alerta ao crente. Por isso nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos matar os nossos desejos e paixões, a nossa carne. O Espírito Santo, ele habita em nós e ele testifica que somos filhos de Deus. Mas eu tenho que me encher do Espírito Santo de Deus. A esperança cristã, que está aqui no verso 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Esperança. Versículo 1 é a confiança no futuro. A resposta para o crente nessa noite é que o futuro não é incerto na presença de Deus, não é. É que o futuro pertence a Deus e que o nosso futuro já está garantido, porque quem garante é aquele que começou e aquele que vai finalizar a boa obra em nossas vidas. Essa é a esperança cristã, que as promessas de todo o nosso futuro está garantida. Por isso nós agimos através da fé agora. Para o crente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Nós temos os seus mandamentos aqui. Nós sabemos o que foi que ele ordenou, o que foi que ele prometeu. E se ele prometeu algo, ele vai cumprir. E agora nós temos o quê? Isso que diz aqui no versículo 1, a convicção, verso 1, a convicção de fatos que não se veem, porque eles todos serão cumpridos nas nossas vidas. Convicção é essa esperança que o crente adquire, não por mérito, não é por mérito, porque o que era que eu mereceria? O inferno. Não é fé na minha fé, não, mas é uma garantia que Deus nos dá. Essa é a esperança do crente nessa noite, é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nos substituindo. Toda a esperança do crente está nisso, toda a esperança do crente está nisso. Por isso ele dá a sua segunda declaração, que fala que a fé versículo 1 ainda, ele diz assim, é a convicção de fatos que não se veem. Essa é a definição de fé, convicção de fatos, sem ver. Eu não preciso ver, mas eu tenho a convicção de que, pastor? Que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho a certeza, sim, que ele foi à cruz, foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, para que ele pudesse dar vida à igreja. Passou 40 dias entre os homens, após os 40 dias ascendeu aos céus, está à destra de Deus Pai. Eu tenho convicção disso, e que Ele intercede e faz todas as mediações por mim, pela igreja. Eu tenho convicção, é a convicção de fatos que aconteceram, e que nós não precisamos ver, mas crer nessa noite, que Ele é o nosso único mediador, que não há outro mediador, medianeiras, não, mas aquele que desceu, foi aquele que subiu, somente Ele. Isso é a convicção da igreja. Se nós vivemos por isso, essa é a fé que salva. E nós fazemos planos, e nós fazemos parte do seu plano, do plano eterno da história da redenção. É assim que nós vivemos. O Deus que é Espírito invisível se tornou visível através de Cristo nosso Senhor.
A fé é a certeza de coisas, de fatos, é a convicção de fatos que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós não precisamos ver, eu já disse isso, mas vou repetir. O que nós precisamos nessa noite é crer pela fé agora sim. Eu creio nesse Deus que morreu e ressuscitou pelos meus pecados. Agora, nesse momento, agora você pode ver, porque está claro através das Escrituras Sagradas. Eu posso ver, eu posso sentir, eu posso falar com Ele, eu tenho acesso a Ele. Eu vivo por isso. Hoje, pela fé, nós temos certeza quem somos e para onde vamos. Somente pela fé, Igreja do Senhor. Nós temos todas as garantias em Cristo Jesus. Todas as garantias. Quando nós chegamos no verso 2 e 3, ele vai mostrar os efeitos, o que a fé produz nas nossas vidas. O que é que nós obtemos através da fé? Olha o que é que nós obtemos. Os antigos obtiveram e nós também obtemos. Isso aqui é fundamental para a vida da igreja. Olha o que é que ele diz, verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Nós também. Lembra quando Cristo disse, serão minhas testemunhas. Nós somos as testemunhas de Cristo aqui na terra. Testemunhas vivas para pregar o evangelho da salvação. Esse é o primeiro efeito. O próprio Deus testemunha em seu favor. O próprio Deus testemunha em seu favor. O que é que nós queremos mais do que isso? Os antigos obtiveram, nós também. Os nossos antepassados, nós também. Aqueles que se firmaram pela palavra de Deus, aqueles que viveram pelas promessas de Deus. A fé que honra a Deus, Deus honra a nossa fé. Sem essa fé aqui, nós não podemos agradar a Deus. Olha o que é que diz, você está com sua Bíblia aberta ainda? Olha o que é que diz no verso 6 aí, capítulo 11, verso 6. Sem essa fé aqui nós não podemos agradar a Deus. Olha o que é que ele diz no verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa o que o busca. Nós estamos buscando a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós tendo esse testemunho que nós recebemos de Cristo, dizendo que nós seríamos suas testemunhas aqui na terra. Vários homens que deram testemunho, viveram pelo seu testemunho, sofreram pelo seu testemunho. Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus e se desviava do mal. Pela fé, Deus, Ele abre os nossos olhos. Deus testemunha em favor de Eliseu. Quando aquele servo de Eliseu não viu que Deus estava com a cavalaria de anjos ao derredor de Eliseu, e ele honra através do testemunho, abrindo os olhos daquele homem, como um dia ele abriu os nossos olhos, para que nós possamos hoje testemunhar, para que outras pessoas possam abrir os seus olhos também, abrir os seus olhos, os olhos do coração, aqui, para que Deus entre, penetre, para que eles sejam salvos. Nós temos que crer nisso. Aquele servo estava cego, como nós estivemos cegos um dia, mas Deus abriu a sua mente, e a mente daqueles que estão aí fora, que não foram alcançadas ainda, será abertas através do testemunho do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós temos que testemunhar, tivemos o bom testemunho de Deus, para que nós possamos testemunhar sobre o que Ele fez. É isso que nós temos que fazer aqui. Versículo 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, nós também. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esse é o papel da igreja. Fé significa que nós temos que nos voltar completamente para Deus e olhar como Eliseu viu, olhar o mundo invisível e espiritual ao nosso derredor. O mundo invisível e espiritual está claro,
Quando nós cremos, a fé se torna o caminho para que nós possamos realizar as nossas experiências pessoais, a sua experiência pessoal com Deus. Você não pode pegar a sua experiência e trazer para um irmão o que você viveu. Cada um tem a sua experiência, para que nós possamos experimentar a realidade do que Deus fez por nós, aqui em vida ainda, e terminará no céu, eternidade afora. Crer em Deus, colocar-se dentro dos propósitos de Deus. Nós estamos preparados para viver isso nessa noite, viver os seus propósitos, viver conforme a vontade de Deus. O que é que Ele quer, pastor? Ele quer as nossas vidas sem reservas, por completo. Ele quer completamente e totalmente. Ele quer as nossas vidas por completo. Ele não quer só o braço, não, e nem só a perna, não, mas Ele quer corpo, alma e espírito. Nós estamos prontos nessa noite para nos entregarmos sem reservas a Ele, para fazermos a sua vontade e sermos conduzidos pela fé, por coisas que nos esperam, e a convicção de fatos que não se vê, viver unicamente pela fé. Estamos prontos para sermos conduzidos por Deus pela fé. A fé mostra também que nós somos guiados e direcionados unicamente a Deus pela fé, os que crê em Jesus Cristo. Às vezes, meus irmãos, não é de uma forma perceptível, não é. Muitas pessoas estão querendo sentir, mas é pela fé. O justo viverá por fé. Por fé. Por fé. O Espírito Santo nos presenteia com a certeza interior, porque o próprio Espírito Santo testifica ao nosso favor, para que nós possamos viver por fé. Esse testemunho do Espírito Santo aqui, concedido à sua comunidade de fé hoje, nessa noite, é para que nós possamos viver, é para que nós possamos testemunhar aí fora, testemunhar tudo o que Deus fez por nós, a declaração de Deus em nosso favor. Ele testemunha em nosso favor, e nós temos que testemunhar aí fora, para que outras pessoas sejam incluídas no corpo de Cristo. É esse atestado do testemunho que está aqui nas Escrituras Sagradas, e nós temos que viver por ela, como homens e mulheres temente a Deus. É esse o exemplo que a igreja atual tem que viver. É assim que a igreja tem que viver, pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. No verso 3 ele termina falando sobre a fé ainda, o que causa a fé, o que a fé produz, o efeito da fé em nossas vidas. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O que é que o autor está falando aqui? O autor aqui está citando Gênesis 1, na criação do mundo, quando Deus, no poder da sua palavra, disse: haja luz, haja firmamento, haja sol, haja luz. E está citando também aqui João, quando ele diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Jesus Cristo criando também, Deus e Jesus. Lá em João 1, no verso 3, vai dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Dele quem? Jesus Cristo nosso Senhor. Falando que a criação, quando ele estava formando você, era o próprio Cristo através da sua palavra, porque ele é a palavra de Deus. Aqui é o relato da criação registrado nas Escrituras Sagradas.
Então isso aqui não é uma lenda perdida, não. Não é uma lenda, não. Não é uma mitologia grega de forma nenhuma. Mas é a própria revelação confiável de Deus. E que nós temos acesso a ela somente pela fé. Nós cremos. Nós não cremos em Big Bang. Não cremos que a matéria é eterna. Nunca foi. Foi criada. Haja divisão entre água e terra. Deus criou através da sua palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. O universo não foi formado, não é um produto de uma explosão do Big Bang. Não, não é. Não é o caos que produz o cosmos, não é. Não é a desordem que produz a luz, não é. Não é uma explosão. Jamais uma explosão ia colocar o mundo em ordem. Meus irmãos, isso é tão rico que se o sol, quando Deus cria os dois luzeiros, como está lá em Gênesis, se ele tivesse um pouco perto da terra, nós seríamos mortos, queimados. E se tivesse um pouco distante, nós seríamos congelados. Nós não estaríamos aqui. Deus colocou perfeitamente cada um no seu local. E nós cremos e vivemos por isso. Se a lua não estivesse aonde ela está agora, não existiria o fenômeno das marés. E o mundo deixaria de existir porque não teria vida. Os mares iam se encher de lixos e não teria vida. Tudo isso é criação de Deus, tudo colocado no lugar certo. E nós cremos e vivemos por isso. Nós cremos e vivemos por isso. Que o universo foi formado pelo poder da palavra de Deus. E que Jesus sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. A ciência nunca foi inimiga da palavra de Deus, nunca foi. A ciência nunca foi contra a Bíblia. Inclusive, um dos grandes físicos, chamado Isaac Newton, ele era ateísta, ele cria em Deus. Ele cria em Deus. A Bíblia não é contra a ciência, não, mas elas caminham de mão dadas. Nós vimos hoje isso. O que é fé? É a certeza de coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Nós vivemos por fé, não por vista. Que o seu coração possa sair aquecido nessa noite para que você possa crer. Você não precisa ver, mas crer. Crer somente. Crer somente em Cristo. E Deus vai abrir todo o seu entendimento para que você possa entender. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite no que nós falamos sobre fé. Aquele que nessa noite pensa em aumentar a sua fé, eu te peço que em nome de Jesus, você estude mais a palavra de Deus. Que você tenha mais uma vida de oração. Que você abra a sua Bíblia para você meditar nela. Quem passa a semana sem abrir a Bíblia, não pode estranhar se a sua fé está diminuindo. Por quê, pastor? Porque a fé é como um músculo que tem que ser exercitado todo dia. E como é que nós exercitamos, pastor? Oração e palavra, palavra e oração. Meditar nas Escrituras Sagradas e orar a Deus. Há crentes que duvidam de tudo, porque não têm fé. Há crentes que parecem que estão mortos, porque não vivem por fé. O justo viverá por fé, e não por vista, e não pelo que nós vemos. Será que a nossa mente, segundo, nessa noite está ligada a Cristo? A nossa mente está ligada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Para que haja fé suficiente para cada necessidade das nossas vidas, ou você não está passando por nenhum tipo de dificuldade, por nenhum tipo de necessidade? A fé, se ela estiver ligada à pessoa certa, ela vai suprir todas as nossas necessidades, até mesmo aquela que move ou remove montanhas, aquela fé que modifica nações, que modifica destinos.
A fé em Cristo, aquele que pode mudar as nossas vidas por completo. Nós cremos nisso nessa noite? Qual a resposta dos nossos corações nessa noite? Nós cremos nisso? Nós estamos abrindo a palavra de Deus para que nós possamos meditar nas forças invisíveis e espirituais que atuam através da sua igreja. Nós temos que olhar para o trono da graça, o que Cristo fez por nós, para que nós possamos ser conduzidos e conduzir outras pessoas a Cristo, através da pregação da palavra. Nós estamos vivendo por isso, nós estamos vendo pela fé as coisas espirituais, a beleza do trono da graça, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, nós estamos olhando ao nosso derredor, a proteção que Cristo nos dá dia a dia, quantos livramentos Ele nos deu. Nós não precisamos ver, nós temos que crer. E isso só pode ser realizado pela fé. Se nós crermos nisso aqui. 3, meus irmãos. O nosso coração está liberto do amor egoísta, do amor egocentrista, da vaidade de dar murro no vento, tapa no vento, vaidade da vaidade. Pela fé nós podemos ser libertos de maus comportamentos e maus testemunhos que os crentes ainda dão. Pela fé, Deus pode alinhar a nossa vida e sustentar as nossas causas, todas as condições das nossas vidas. Mas nós temos que abandonar o amor egoísta, a vaidade, o orgulho e a soberba. Para que isso aconteça através da fé em Cristo Jesus. Quando a fé habita em nosso íntimo, nós temos verdadeira liberdade. E liberdade é certeza. E essa certeza só pode acontecer através do que Cristo fez por nós. Nós vemos o braço bondoso, pela fé, de Deus agindo em nossas vidas, protegendo os nossos filhos, alguns morando fora, outros em outros estados, e até outros países. É a mão bondosa de Deus. Você vê isso pela fé, você sente isso pela fé, pela fé. Isso é o sentimento de segurança que a fé nos dá e traz paz para que nós venhamos ter a paz que excede todo entendimento, ultrapassa a razão humana, ultrapassa o entendimento humano, para que nós possamos chegar em casa, deitar a cabeça no travesseiro e descansar no Senhor, através da fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele está cuidando dos seus nessa noite, mesmo sem você ver. Ele cuida, Ele continua cuidando, Ele é Deus. Mas você tem que ter fé. Só precisa do tamanho de um grão de mostarda. Só precisa disso. Para você que é crente nessa noite e ouviu a palavra de Deus, eu peço que em nome de Jesus você peça a Deus, agora aí onde você está, como eu estou pedindo aqui: Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Faz, Senhor, crescer a minha fé, para que eu não seja abalado. Concede-nos, Senhor, mais e mais da Tua graça, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, um mundo de incrédulos, um mundo de céticos, um mundo de ateus, um mundo que querem destruir as famílias. Nos dá fé, Senhor, para que haja sustentação na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Peça a Deus: Senhor, tem de misericórdia de mim, para que nós possamos continuar firme, vendo o invisível, crendo em Cristo, que tem feito grandes coisas no meio do seu povo. Grandes coisas tem feito o Senhor no meio do seu povo, mas nós vivemos por fé. Para você que não é crente ainda,
A palavra de Deus vai dizer que o justo viverá por fé. Que nessa noite você possa ter a fé, pela graça, graça mediante a fé em Jesus Cristo. A salvação é pela fé, sempre foi pela fé. Não é pelo que eu faço, pelo que eu tenho, pelo que eu sou, mas pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Somente assim nós seremos completamente livres, pela graça mediante a fé em Cristo. Às vezes você já ouviu, e pensa, mais uma vez eu vou ouvir, mas às vezes você não sabe o que vai acontecer quando você pisar o pé, a planta do teu pé aí fora da igreja. Que você possa adquirir essa fé, que o Espírito Santo possa contemplar o teu coração nessa noite, para que você seja verdadeiramente liberto. Essa verdade que liberta, essa fé que liberta de qualquer tipo de opressão, somente pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente pela fé. Somente assim seremos conduzidos. Vitória verdadeira somente em Cristo. Somente em Cristo. Que você possa sair daqui com a sua fé renovada, para o segundo dia da semana, que pertence a Deus. E para você que não é cristão ainda, que você possa ter a fé salvadora, crer em Jesus Cristo, para que você possa ser salvo. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos, curvemos nossas cabeças e oremos. Te louvamos, Deus, nessa noite, te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque a tua palavra nos revela, ó Deus, que o justo viverá pela fé. E um dia nós cremos, ó Deus, no Senhor, como nosso único e suficiente Salvador. E pela fé, ó Deus, nós vivemos, e a tua palavra diz que o justo viverá por fé. E nós cremos, ó Deus, no Senhor, no teu poder, no teu agir, na vida da tua igreja, na vida do teu povo, na vida da tua comunidade, na vida dos nossos filhos, ó Deus, esposos, maridos, familiares, ó Deus. Cremos, ó Deus, que o Senhor continuará fazendo uma grande obra no meio do teu povo. Ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus, com aqueles que estão passando por algum problema espiritual, mental, ou problema físico, ó Deus. Tu sabes, ó Deus, que o Senhor possa levantar aqueles que estão abatidos, cansados, sobrecarregados. Faz, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, o que nós não podemos fazer, ó Deus, também, ó Deus, convencendo, ó Deus, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor possa ir de encontro àqueles que já ouviram a tua palavra, mas que ainda não tomaram a decisão de te reconhecer como o único e suficiente Salvador. Ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, vai de encontro, ó Deus, com aqueles que ouviram a tua palavra, com aqueles que nos visitam. Faz a tua obra, ó Deus. Convence o homem, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. A igreja continua orando, a igreja continua orando. Alguém nessa noite que entendeu a palavra de Deus, que o justo viverá por fé, que a fé que salva é a fé quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente, e quer tomar uma decisão diante de Deus e diante dos homens, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se há, eu gostaria que você levantasse de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Alguém nessa noite, convencido do pecado, da justiça e do juízo, que entendeu a palavra de Deus, que o justo viverá por fé, e a fé que salva é a fé em Cristo. Se há, levante de suas mãos, que a igreja quer orar por você. Há alguém nessa noite, com convicção,
Eu creio que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. Eu vou viver por fé e não pelo que eu vejo. Alguém, se há, eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Te louvamos, Deus, nessa noite, e agradecidos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor continue falando na vida da tua igreja. Fala, Senhor, mais uma vez através dos louvores, do último louvor que será entoado ao teu nome. Escutaremos um louvor agora, logo em seguida eu impetro a bênção apostólica e estaremos indo para os nossos lares. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé.
Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.